Em um tempo de sombras e desesperança, um homem se destacava entre as multidões. O mundo havia se corrompido a tal ponto que a bondade parecia uma lembrança distante. Mas essa não é apenas a história de um homem, é a história de um coração que permaneceu firme, mesmo diante das maiores adversidades. Prepare-se para embarcar em uma jornada de fé, amor e esperança, enquanto exploramos a vida de Noé, o homem que se tornou um símbolo de renovação em tempos sômbrios. No princípio, Deus criou o céu, a terra e tudo que neles há. As montanhas, os rios e cada criatura vivente foram criados com um propósito divino. Contudo, a humanidade, dotada de livre-arbítrio, começou a se afastar de seu Criador. Em Gênesis 6, versículo 5, encontramos um quadro aterrorizante. E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A desobediência tornou-se a norma, e as pessoas esqueceram de amar e respeitar a criação e umas às outras. As práticas corruptas proliferavam como ervas daninhas. Em vez de compaixão, prevaleciam a ganância e a traição. O lamento do inocente foi silenciado, e a justiça tornou-se um eco distante. Mas no meio de tudo isso, havia um homem chamado Noé, que não se deixava levar pela corrente da maldade. Ele era justo, íntegro e caminhava com Deus, uma luz resplandecente em meio à escuridão. Noé observava o mundo ao seu redor com tristeza. Sua fé em Deus era o alicerce de sua vida. Ele via a degradação moral de sua sociedade, mas se recusava a se conformar. Em vez disso, ele escolheu viver de maneira diferente, buscando a verdade e a justiça em um tempo em que muitos estavam perdidos. Noé se tornaria o agente da mudança em um mundo que precisava desesperadamente de esperança. Em meio a um mar de desespero, Deus olhou para Noé e viu um coração disposto. Ele decidiu revelar seu plano de redenção. Imagine a cena. Noé, trabalhando na terra, foi interrompido pela voz de Deus que lhe disse: "Construa uma arca." Esta não era uma tarefa comum, era um chamado para a salvação. A arca, feita de madeira de cipreste, precisava ser colossal, uma embarcação destinada a resistir à fúria das águas que estavam por vir. Noé, ciente do peso dessa responsabilidade, aceitou o chamado. No entanto, ele sabia que essa missão não seria bem recebida. O ceticismo e o escárnio o aguardavam. A maioria das pessoas ao seu redor estava tão perdida em sua maldade que não entendia a gravidade da situação. Mas com coragem inabalável, Noé começou a construção da arca. A cada martelada, ele não estava apenas moldando a madeira, mas também construindo um futuro. A arca se tornaria um símbolo de esperança e de um novo começo. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em anos. Noé dedicou-se a essa tarefa monumental, enfrentando não apenas a oposição dos outros, mas também a dúvida e a solidão. Finalmente, após muitos anos de trabalho árduo, a arca estava pronta. Mas o trabalho de Noé ainda não havia terminado. Deus ordenou que ele reunisse os animais, 2 de cada espécie, para entrar na arca. A cena era mágica. Leões majestosos, pássaros coloridos e criaturas de todas as formas e tamanhos eram levados a bordo. Noé e sua família enfrentaram o desafio de acomodar todas essas criaturas, mas a determinação e o amor por sua missão os mantiveram firmes. Enquanto as portas da arca se fechavam, uma onda de emoções invadiu o coração de Noé. Ele olhou para sua família e, em meio ao desespero que cercava o mundo, encontrou consolo em saber que eles estavam juntos. Os primeiros dias dentro da arca foram repletos de incertezas. As chuvas começaram a cair e logo o som da tempestade se tornou uma sinfonia aterrorizante. As águas do dilúvio subiram e a arca, agora um refúgio seguro, flutuava sobre a fúria das ondas. A vida dentro da arca não era fácil. Noé e sua família enfrentaram dias longos, repletos de trabalho para cuidar dos animais. Cada dia era um lembrete da necessidade de fé e perseverança. Enquanto os ventos uivavam lá fora e a tempestade rugia, eles se uniram, mantendo-se firmes uns aos outros. Mesmo quando o medo ameaçava dominá-los, Noé os encorajava, lembrando-os de que estavam sob a proteção de Deus. As semanas se transformaram em meses, e a ansiedade dentro da arca aumentava. O dilúvio parecia interminável, mas a família de Noé se manteve firme, confiando nas promessas de Deus. Em seus momentos de desespero, eles se uniram em oração, pedindo força e fé para enfrentar o desconhecido. Após longos meses de espera, o dilúvio começou a ceder. As águas finalmente recuaram e a arca repousou sobre os montes de Ararat. Noé, que aguardou pacientemente, estava prestes a testemunhar o cumprimento das promessas de Deus.
Mas a espera não havia terminado. Ele sabia que não poderia sair da arca até que Deus desse a ordem. A tensão no ar era palpável quando Noé soltou uma pomba em busca de sinais de vida. A pequena ave, símbolo de esperança, sobrevoou a vasta extensão do mundo em busca de um sinal de que a vida estava retornando. O coração de Noé batia acelerado enquanto aguardava seu retorno. Quando a pomba finalmente apareceu, trazendo uma folha de oliveira no bico, a alegria e a esperança explodiram dentro dele. Era um sinal claro de que a vida estava ressurgindo das águas. Esse pequeno momento de triunfo fez com que Noé e sua família comemorassem, sabendo que suas orações haviam sido ouvidas. Eles estavam prontos para enfrentar um novo começo, embora o futuro ainda fosse incerto. O mundo ao seu redor havia mudado para sempre, mas a promessa de Deus permaneceu. Quando finalmente deixaram a arca, Noé e sua família encontraram um mundo transformado. O céu brilhava com cores vibrantes e a terra, embora marcada pela destruição, começava a se recuperar. A primeira coisa que Noé viu foi um arco-íris esplendoroso cortando o céu. Deus fez uma aliança com Noé, prometendo que nunca mais destruiria a terra com água. O arco-íris não era apenas um fenômeno natural, era um sinal da fé de Deus na humanidade e da esperança renovada. Ao contemplar o arco-íris, Noé sentiu uma onda de gratidão. Cada cor representava a fidelidade de Deus e a renovação de sua criação. Era um lembrete de que, mesmo após a tempestade mais devastadora, sempre havia a possibilidade de um novo começo. Noé, agora um homem renovado, começou a plantar e a cultivar a terra novamente. Ele e sua família foram encarregados de repovoar o mundo e de cuidar da criação de Deus. O arco-íris tornou-se um símbolo de paz, amor e esperança. Com o tempo, a história de Noé e da arca se espalhou, e o arco-íris tornou-se uma lembrança eterna da promessa de Deus a todas as gerações. Cada vez que as chuvas caíam e o sol surgia, a esperança renascia. Os seres humanos foram lembrados de que, mesmo nas piores circunstâncias, a misericórdia e a bondade de Deus sempre prevaleceriam. A história de Noé não é apenas um relato de juízo, mas uma poderosa mensagem de renovação e esperança. Em meio à escuridão, Deus sempre traz luz. O arco-íris que brilha sobre a terra nos lembra que, mesmo após as tempestades mais sombrias, sempre há um novo começo. A vida de Noé nos ensina sobre a importância da fé e da perseverança, mostrando que aqueles que permanecem firmes em sua crença podem ser usados por Deus para realizar grandes coisas. Através da vida de Noé, somos convidados a refletir sobre nossas próprias vidas. Em tempos de desespero, quando tudo parece perdido, podemos encontrar esperança em Deus. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E quando olhamos para o céu e vemos o arco-íris, que ele nos lembre de que sempre haverá uma promessa, uma esperança e um futuro brilhante à nossa frente.